Então vamos lá. Agora, na sequência aí do estudo sobre adoração, nós já tratamos algumas coisas, né? 4 tipos de adoração que são inaceitáveis a Deus. Tá? Quem quiser pegar o estudo está aqui. Quem quiser comprar o livro também. Tem pessoas comprando, conseguindo achar, tá? Cadê? Lá, o Josivan com a Anne conseguiram comprar. A Regina também conseguiu. Mas quem não conseguir, nós vamos todo domingo, nós vamos ter a apostila aqui, tá? Eu falo de quem quiser comprar porque é algo para... É importante um cristão ter um livro desse. E se vocês conseguirem fazer uma apostila depois com os estudos, tranquilo. Então, domingo passado, vimos 4 tipos de adoração que são inaceitáveis a Deus. E vimos que Deus não aceita qualquer coisa, né? E o do de hoje vai dizer então para nós como nós devemos adorar. Como nós devemos adorar então? Então, diz assim, eu vou ler e vocês me acompanham, por favor, e nós vamos parando aí. Faz alguns anos, o comediante Flip Wilson retratou uma personagem chamada Reverendo Leroy, que pastoreava a igreja What's Happening Now? O que está acontecendo agora? É isso? Isso? Obrigado, professora de inglês. O nome da igreja que essa personagem pastoreava era O que está acontecendo agora? Naquela época, o reverendo Leroy e a sua igreja pareciam uma paródia ultrajante. Mas, na verdade, a comunidade evangélica atual está repleta de reverendos Leroys e igrejas daquele tipo. Então, só para a gente entender aqui, um comediante, Flip Wilson, fez uma personagem e retratou a vida de uma igreja, né? E o nome dessa igreja era O que está acontecendo agora? É uma interrogação, né? Já é um nome esquisito, não é muito diferente do que hoje existe por aí. E tinha a figura do reverendo Leroy, que para muitas pessoas parecia um ultrajante para cristãos. Um ultraje, essa paródia que eles faziam da igreja. Porém, MacArthur ele diz aqui, na verdade, a comunidade evangélica atual está repleta de reverendos Leroys e igrejas daqueles tipos, que mais parecem uma paródia, né? Então, seguindo aqui no segundo ponto, no segundo parágrafo, vocês viram que eu coloquei ali umas barras ali, tá? Para ficar mais fácil de identificar. Algumas igrejas parecem não ter limites para se tornarem relevantes e contemporâneas em seus cultos de louvor. Para elas, nada é profano ou escandaloso demais que não possa ser fundido com o jargão cristão chamado de adoração. É por isso que nós vemos hoje, né, essa infinidade de formas de igreja. Porque perdeu-se o senso daquilo que do que é sagrado e a ideia do vale tudo. Vale tudo para ser relevante e para ser contemporâneo, né? Nós estamos vivendo hoje mais forte ainda esse perfil de comunidades. E acabamos por ver as pessoas chamarem essas formas estrambólicas e bizarras de adoração. E nós já estamos vendo nessa caminhada que não tem nada a ver com adoração, muitas coisas até que nós achávamos que era, mas que não é uma adoração a Deus. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. De fato, terceiro parágrafo. Não existe nada realmente original ou imaginativo a respeito da tendência. Charles Spurgeon argumentou com os líderes da igreja de sua época que insistiam que a igreja precisava observar e imitar os costumes da cultura vitoriana para permanecer relevante na era moderna. Olha lá, já existia esse lance da igreja contemporânea na era moderna, na era de Spurgeon, né? E qual era a forma que os líderes contemporâneos
queriam imprimir nas igrejas? Ou a cultura, o estilo vitoriano? Queriam imprimir para que se tornasse algo relevante. Era a cultura da época, então queriam também trazer isso para dentro das igrejas, na época de Charles Spurgeon. Vocês percebem que nós devemos tomar cuidado. Cuidado com o que nós trazemos para dentro da igreja e para dentro da nossa vida como crentes. A nossa vida, ela é bem delimitada pela palavra de Deus. Isso é ser livre em Cristo. É ser livre do pecado. E não ser livre para fazer o que nós queremos fazer à la vontade. E porque a nossa vida é delimitada pela palavra? Porque são exatamente os caminhos que vão nos levar para mais próximos do Senhor e vão nos levar para os caminhos da verdade. Embora muitas pessoas prefiram viver na mentira. Nós somos levados à palavra para viver na verdade. As igrejas evangélicas vêm se adaptando e aceitando as tendências seculares por pelo menos 1 século e meio. Então, nós estamos em 2023, já vem lá de 1800, final de 1800, 1820, passou por todo o século 1820, passou por todo o século 20 e entrou também no século 21, com tendências mais agudas ainda, as igrejas a se transformarem de acordo com a cultura regente de cada época. A única diferença em relação à época de Spurgeon é que agora as tendências e atividades seculares importadas para dentro da igreja se tornam mais bizarras a cada ano. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem costume de ver alguns vídeos de igreja durante a semana? Alguns reels, que falam, algumas passagens de cultos ou falas, Você vai ver coisas estrambólicas, coisas assim que você fala, será que é verdade? É verdade. E nós vamos ter um exemplo aqui, no 4º parágrafo. Olha que interessante. Já na década de 90, que eu era um adolescente, alguns de vocês não tinham nascido ou eram bebês, a maioria aí já era adolescente comigo, não adianta se esconder aí não. Em meados de 1990, recortei um artigo de Los Angeles Times Magazine sobre a igreja do sul da Califórnia em busca de relevância. O pastor era um fanático por música sertaneja, por isso queria chegar às subculturas country e western de sua comunidade. O pastor distribuiu panfletos anunciando os cultos de sua igreja como a agradável hora country com Deus. E aí, o que vocês acham disso? Vocês já imaginaram Deus de chapéu, Jesus de botina, um cinto? Na verdade, é uma idolatria, uma falsa adoração. Criaram uma imagem de Deus na mente. Nós aprendemos isso domingo passado. Então, um pastor fanático já por música, pela cultura country, queria imprimir essa cultura na igreja. Percebe? Por isso que é bom nós termos líderes na igreja para observarem um pastor, para ver se ele não está levando uma cultura dele para a igreja. Acontece muito isso daí. E aí precisa, dar uma tesourada aí. Mas tem coisa pior, nós vamos ver aqui, Os panfletos prometiam ousadamente um programa dançante após a adoração. De acordo com o artigo da revista, o pastor também dança, vestido com botas, Wrangler, não sei falar isso, e calça leves. Vocês conseguem imaginar como que era isso? Como era esse culto? Pararam para pensar? O que vocês acham disso? Normal? Esquisito? Estrambólico? Precisa disso? Eu quero ouvir vocês então.
E aí, o que vocês acham do pastor? Não tem o nome dele aqui, era uma igreja verdadeira, não é fictícia, tá? Verdadeira, no sul da Califórnia, no cinturão bíblico da América, da América do Norte. E ele imprime esse negócio de repente... Olha, você percebe olhando daqui a cultura de cada um, como se veste. Todo mundo vestido decentemente, mas com estilos diferentes. De repente você chega num culto à noite aqui, todo mundo de chapéu, calça country, deve ser uma calça apertada, né? Nada contra os country, mas cintão, cintura, aquela roupa meio quadriculada, né? E aquele culto que o louvor já não pode tocar mais viu, Otávio? À noite é só vocês de chapéu, bota, mas não é qualquer bota, é bico fino, é bota country, né? Cintão afivelado assim, e todo mundo vai, e tem que ser dançante o negócio. O pastor também dança. Né? E olha só uma coisa, gente. Sabe qual que é o erro? De acharmos isso normal. Porque o que nós vamos observar muitas pessoas cristãs falando, não, cada um tem o seu jeito, cada um é normal isso daí, cada um tem a sua forma. Não, nós temos a Bíblia. É a Bíblia que manda, é a palavra que manda. É ela que delimita tudo o que a gente faz. E nós não podemos chegar de repente aqui e acrescentar coisas que são de acordo com a nossa cultura. De acordo com aquilo que nós gostamos. Né? Chega um pastor, estou usando o pastor porque ele está dizendo o pastor aqui, que ele vem, por exemplo, do submundo lá do Rio de Janeiro. Né? E ele vem para a igreja em Sorocaba. E aí, o que ele pode tentar acontecer? Não, eu vou imprimir o meu estilo, o que eu aprendi lá. A partir de agora, é um funk gospel, e aquele estilão mano, aquele louvor bem mano, quem sabe, de repente, aqui músicas dançantes, mas não country, agora de outra forma, aquela coisa, meio, ei, maluco, se Jesus te ama, você me ama também, se você não me ama, eu vou te dar um tiro. E aí, rimou, né? Tem de tudo nesse mundo. Então, isso aqui, irmãos, na década de 90, quantos anos atrás? 30 já, né? 30 anos atrás. Diga aí, passa o micro. Pera aí, não, a turma precisa, os espectadores precisam te ouvir. São 1002 que estão assistindo, mas... No domingo retrasado, o pastor falou de samba, né? Lembra? Sim. E eu fiquei pensando, porque eu lembro que na minha época de juventude, né, tinha festivais de músicas gospel, e teve uma vez que um samba ganhou. Sim. Era fantástico, tanto de letra quanto música era fantástico. Sim. Eu fiquei pensando assim, né? E também porque eu odeio funk, mas eu odeio funk, mas enfim. Eu ouvi um testemunho de uma cantora de funk, aliás, rap, enfim, Rap. E ela se converteu porque ela ouviu um rap sendo cantado numa rádio, porque ela falou, eu jamais ia ouvir uma música gospel, crente, qualquer outra coisa, mas o funk eu ouvi. Sim. E no funk eu ouvi, Jesus pode transformar a sua vida, e isso transformou a vida dela. Sim. Mas eu fiquei pensando assim que o pastor colocou isso muito bem. A gente não pode perder reverência dentro da igreja por causa de modismo, porque a Bíblia é a mesma desde Abraão, né? Se a gente contar o Novo Testamento, as leis são as mesmas. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está passando, né? Põe uma bota né? As ferramentas que Deus usa, eu acredito, ele usou um funk para alcançar alguém, vai usar um samba para alcançar o outro. São ferramentas que eu acho que são pontuais e que Deus pode se utilizar delas. Uhum. Mas eu acho que tira a sandália dos teus pés para o lugar que você está é santo. Eu sempre falo aqui, né? Eu admiro na Igreja Católica a referência que eles ainda têm eu também admiro. Culto, né? Eles usam roupas que são especiais. Os sacerdotes, eles não vão subir de calça jeans agarrada. Sim. Porque eles têm é diferente. É a reverência. Enfim. Embora achemos eles equivocados, é a reverência.
Né? É a ideia do sinal da cruz ao passar em frente de algum lugar que eles acham sagrado. Eu acho bonito. Porque demonstra que ainda existe um senso de reverência dentro daquelas pessoas. Né? O fazer o sinal da cruz. Para ela é sagrado. Isso é importante por quê? Porque hoje nós vivemos na época onde não tem nada sagrado mais. Culto não é sagrado, a leitura da Bíblia não é mais sagrada, a família não é mais sagrada, né? A nossa fé não é mais sagrada. Então, virou uma bagunça. Paulito? Então, a gente que faz parte do grupo de louvor, né? Tá sempre na música, então a gente sempre vê os jovens querendo escutar um rock, né? Tem jovens que gostam de rock, tem jovens que gostam de outro tipo de música, de adoração, né? A gente toca mais adoração aqui, tenta achar umas letras cristocêntricas, né? Tá tão difícil achar letras cristocêntricas porque hoje é tudo muito eu preciso de um milagre, eu quero, eu posso, eu sou o dono do ouro da prata, eu sou, quase falando eu sou o Deus, né? O homem sendo Deus. Né? Mas assim, a gente aprendeu fazendo vários cursos e ouvindo palestras, ouvindo muitos palestrantes no YouTube também, que a música, os ritmos musicais, eles falam muito, né? Então existem ritmos musicais que eles adoram o diabo. Existem ritmos musicais que foram feitos para adorar o diabo, para adoração de Satanás mesmo. Bruxaria, um monte de coisa. Então a gente acaba inserindo essas coisas também dentro da igreja, né? E alguns ritmos que foram feitos, foram criados lá para adoração de Satanás, a gente está trazendo para a igreja, né? Ouvi um cara dizendo, um cara muito conceituado na música, ele é um músico, né? E dizendo que o funk, o ritmo do funk, ele foi feito para promiscuidade, prostituição, né? E foi uma oração, uns negócios lá que os caras fizeram pro diabo e entregaram aquele ritmo para ele, para que através daquele ritmo ele fizesse os jovens se desviar na prostituição. Tanto que a dança, quando começa a tocar aquela batida, você pode ver que os jovens já tipificam em dançar, fazer a dança de funk, as meninas, né, sensualizar, os homens também, os homens e as mulheres, né? Não vamos tirar o mérito de ninguém. Sim. Os dois estão envolvidos, né? Mas eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é ser religioso isso. É seguir a palavra de Deus, né? A gente perdeu muitos jovens por ter rasgado a palavra de Deus, né? Por ter colocado as nossas culturas dentro da igreja, né? Aquilo que a gente acha, eu gosto de rock, eu quero tocar rock com os jovens. Uhum. E às vezes aquele rock foi aquele... Que nem ele falou que tem um testemunho de um cara que viveu a vida inteira no funk, tocando funk, vivia na promiscuidade, prostituição, usava droga, fazia todo tipo de loucura. Quando ele chegou na igreja, ele ouviu o funk de novo. Então a mente dele voltou naquela vida que ele estava lá. Então o cara nunca conseguia ser salvo, porque nunca conseguia ser limpo, porque ele estava naquela vida desgraçada e ele foi para a igreja e continuou ouvindo aquela vida. Entendeu? Então assim, o ritmo é muito importante dentro da igreja, aquilo que a gente canta, as nossas letras que a gente está dizendo, a gente está orando ali em cima, né? Uhum. Na verdade, os cânticos são uma oração. São orações. Está profetizando, você está abençoando vidas, né? Sim. Então, muitos jovens se perderam por a gente tentar colocar nossa cultura dentro da igreja. E eu creio que Deus não está nem aí preocupado para nossos usos e costumes. O Senhor está preocupado com o nosso coração. E às vezes o jovem até aceita Jesus ali. Puxa, eu ouvi Jesus, nossa, legal. Só que ele não tem uma caminhada. Ele não consegue se firmar. Sim. Às vezes ele fica vivendo lá e cá, no mundo, cai e volta, cai e volta, cai. Porque ele não consegue ter a palavra mesmo, que é a viva, né? A rocha. Eu creio que o Senhor, ele quer que a gente adore ele como uma rocha, como ele é a rocha, ele é o nosso sustento. Adoração, louvor, cânticos de adoração. Mas os ritmos a gente pode colocar, lógico, acho que não tem problema, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque realmente a gente abriu mão muito. A gente abriu a mão, assim, falou, pode tudo agora. A gente pode louvar o que for, não tem problema. E alguns ritmos são preocupantes. O que acontece? No Advento Gospel, na década que aconteceu aqui no Brasil, na década de 90, com a Igreja Renascer, houve essa inclusão de outros, do deixar os cânticos, os hinos, né, e os louvores que eram daquela época, que muitos nós conhecemos hoje,
né, que tinham o Ademar de Barros como compositores, o Asaf Borba, que eram de fato compositores centrados na palavra. E de repente o que aconteceu? Colocaram o rock and roll dentro das igrejas. Começaram os espetáculos, shows gospels, né, que era muito semelhante a um show normal. Eu fui no Recreativo também aqui uma vez. O Aline Barros veio umas par de gente aí. Década de 90 ainda, no final. E era um show, né? E é interessante porque as pessoas se identificam muito com aquilo que elas gostam. Ou seja, se a pessoa gosta do funk ou do rock and roll, ela chega numa igreja que está tocando funk ou rock and roll, né? Usando uma letra cristã, né? Colocando ali uma mensagem de Jesus, a pessoa vai, pô, meu, que legal, aí eu aceito. Porque assim, eu só aceito se for rock, ou eu só aceito se for funk. E aí limitamos por quê? Só vamos alcançar alguns tipos de pessoa se nós tocarmos música funk. Só vamos alcançar tipos de pessoas se tocamos rock and roll ou samba. E aí nós vamos fragmentando a igreja. Aí começamos a formar igrejas do country, igrejas do samba, igrejas do rap, né? E isso nós vamos dividindo. E isso aconteceu, que você falou, Paulinho, essa inclusão da cultura secular dentro da igreja, numa afã de querer trazer as pessoas para a igreja. Só que o que nós estamos vendo aqui também é que não basta ter boas intenções. Adoração errada, mesmo com boas intenções, ela não é aceitável a Deus, né? Então, eu vou aqui, já passo para a Cel. Nós vamos aqui ir na palavra e vamos ver como é que uma pessoa é de fato convertida. Qual é o meio que a pessoa é alcançada pela graça de Deus? Eu frequentei vários acampamentos e o que acontecia? Um emocionalismo. Até a palavra chegava a tocar, mas era aquele movimento de músicas, de aquele ambiente. E depois que a pessoa saía daquele lugar, ela voltava, ela caía. Por quê? Porque não tinha discipulado. Não se dava continuidade à obra que Cristo fez. Não tinha ensino, né? Então as pessoas iam, não perdurava por muito tempo. As pessoas iam caindo, as pessoas iam desanimando, iam perdendo aquela paixão que ela, né, alcançou naquele momento. E ela foi indo embora, porque ela aprendeu a viver de emoção. O culto só é bênção quando está gritando todo mundo. Já ouviram falar isso aí? O louvor hoje estava animado, estava uma bênção. Por quê? Tocou músicas agitadas, né? O pastor hoje estava pregando bem. Por quê? Porque falou alto, porque, né, se gesticulou. Você vê que isso é muito pobre, gente do céu. Isso não pode. Nós estamos sendo libertos disso por meio desse estudo, né? E 2 pontos importantes para nós com relação a isso. O primeiro ponto é Romanos 10:17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por onde vem a fé? Por onde é fortalecida a fé? Por onde nasce a fé? Por meio da pregação. E pregação do quê? Da palavra de Cristo. Agora nós vamos para 1 Coríntios. E aí nós vamos derrubando por terra, né, toda essa mentirama toda, né? Selma, só vou ler isso aqui e já passo para você. Olha aqui. 1 Coríntios 1:18. Eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia agora. Certamente a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha lá. A cultura, a sabedoria do mundo, ela é louca. Ela não tem limites. Eles não sabem para onde estão indo, embora achem que saibam. Vamos lá. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Guardaram isso daí? Aprove a Deus salvar de que forma? Aqueles que creram na mensagem da cruz, pela loucura da pregação. Não é música, não é evento, não é balanço. Isso vai trazer pessoas à igreja, mas elas não perduram por muito tempo. Elas não sustentam a fé. Elas não conseguem se sustentar na fé. Vivem uma vida dupla. Na igreja uma coisa, fora da igreja outra coisa. Porque não tem sustância, porque não tem palavra, porque não tem a pregação da palavra. Então, quando eu já ouvi muito isso daí, das pessoas falarem assim: pô, eu fui alcançado porque estavam tocando rock, eu gostava, eu fui lá, né? Mas a pergunta é, de fato ela se tornou uma pessoa que adora a Deus a ponto de negar tudo isso, toda essa cultura? A ponto de mudar toda a sua vida, porque é interessante que o estilo musical, ele rege a cultura da pessoa. Então você percebe, a pessoa que gosta de rock and roll, né? Ela vai andar de bota coturno, calças escuras, uma correntinha aqui, né? Às vezes o cabelo comprido. A pessoa que gosta mais de country, né? Botina de bico fino, ou funk, ou rap, aquela bermuda caindo para trás, né? Aquele estilo. E por aí vai, né? É uma moda atrás da outra. Muito parecido, igual o que o pastor do country fez aqui. A pergunta é: essa pessoa de fato se tornou um discípulo de Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Guardem Romanos 10:17 e 1 Coríntios 1, dos versos 18 ao 25, que mostra exatamente como é a forma que as pessoas são alcançadas. Bom, depois eu falo. Diga. Dentro do evangelismo, você pode até, de repente, ter uma música apenas para atrair. A partir do momento, você já passa como você falou, né, a parte da palavra, né, da pessoa. Porque você não pode mudar todo o sistema e a vida, passar no cotidiano todo dia sendo a mesma coisa. Sim. Aí você não alcançou, porque você não houve transformação. O grande problema é a transformação. Se é uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Então você pode, através da música. E o interessante, né, de você falar, eu já sou de uma geração bem, né, bem posterior, né? No meu tempo, uma vez por ano tinha congresso da mocidade e lá tinha concurso, né, de músicas, né, da igreja. E eu lembro que eu participei em 1974. Eu não tinha nascido ainda. Também nem pensou em casar ainda. E 2 músicas, elas foram rejeitadas. Uhum. Uma era estilo de samba, né? Não podia, era sambinha. Não podia, não pôde participar, né? Era uma música escrita lá pelo Rio de Janeiro. Tinha que ser. E era uma música bonita, entendeu? Sim. Não era assim uma coisa assim fora do comum, né? Mas o estilo não foi aceito, né? Então a gente vai vendo assim que vai entrando o modismo dentro da igreja de maneira que as pessoas acabam esquecendo, né, a maneira de se comportar, né? E muitas vezes a pessoa que eu mais escuto é assim, a pessoa fala assim:
Mas eu vou do jeito que eu quero. Tá, tudo bem, né? Mesma questão de roupa. Mas se você for numa justiça, num processo com o juiz que não é ninguém, você não vai com aquele tipo, com aquele estilo, com aquele tipo de roupa. Não é verdade? Exato. Você vai procurar se vestir com uma roupa, outro tipo de vestuário, né? Uhum. Então, se a gente vem na casa de Deus, que é o Rei dos Reis, não há o porquê a gente ceder. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba tratando Deus como se fosse o nosso igual, né? Não como nosso Senhor. Exato. Esse é um dos maiores erros que é cometido. Nós tratarmos a Deus como ele se fosse alguém muito assim, um amigo, o falso sentimento de intimidade, né? A verdade é que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós temos temor e reverência a Ele. Por quê? Mais nós vamos compreender a santidade, a graça, o poder e o amor dele. Isso nos leva a respeitá-lo de tal forma, a amá-lo de tal forma, isso em uma total liberdade, né? Não imposto por ninguém. Mas isso vai acontecer em você, porque você está compreendendo quem é a Deus. Nós corremos o risco de criar uma imagem de Deus dentro de uma figura humana, um pai, um tio, um pastor, alguma outra figura. Isso é horrível. Deus não é homem, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga, Isaac. Só um ponto. O ruim de você, né, se adaptar à cultura é que às vezes você acaba fazendo mais mal à igreja do que bem, na questão que você gera convencidos e não convertidos, e essas pessoas acabam difamando, né, o que é a igreja, né? E aí muita gente acaba não indo para a igreja, né, por causa que, olha a pessoa lá que falava que era cristã, não sei o quê, mas fez um monte de coisa errada e tudo mais, né? Porque ela não passou por um processo de conversão, né? Ela só se convenceu que Jesus Cristo salva, né? Que Deus conheceu a Deus, né? Às vezes ela nunca nem teve um contato, mas ela não passou dali. Sim, exatamente. E aí, qual que é o perigo? Para quem ensina, quem desencaminhar as pessoas no caminho de Deus será cobrado. Pastor, lideranças, desencaminhar as pessoas no caminho de Deus serão cobrados mais severamente. Quando o Senhor nos aceita, Ele fala assim, venha como estás, né? Ele não diz, eu vou transformar a sua cultura minha. Ele fala, venha como estás, que Ele nos transformará. E não nós vamos transformar o ambiente, né? Nós buscamos a Deus, né? É diferente. Isso, exatamente, Dani. Nós que nos achegamos a Deus por meio da pregação, estamos dispostos, estamos totalmente abertos para que o Senhor nos transforme. Né? É Ele quem nos transforma, é a igreja que transforma, porque a igreja, é lógico que é a igreja que ensina e prega a palavra de Deus, porque a igreja é a voz profética de Deus, né? Mas é exatamente o contrário que nós vemos hoje, né? Você vê quantas distorções? Tavinha, você? Vou polemizar um pouco. Porque eu penso mais assim, eu acredito que vai muito do ambiente em que a gente está. Então eu acredito na questão de ritmos, né, que a gente estava falando, o Paulinho falou alguns ritmos e tudo. E, tipo assim, para tocar dentro de um culto aqui onde nós vamos todos cantar juntos, eu acho que sim, não deveria tocar diversos ritmos, teria que ser uma coisa mais congregacional, uma coisa para todos participarem. Só que eu não vejo, por exemplo, um rock, um samba, você ouvir um samba com letras boas, né? Até cristãos, né? Eu digo, quero dizer que existem vários músicos por aí, né? Que fazem diversas músicas em diversos ritmos e com letras assim excelentes.
A exemplo de rock, né, que acho que todos conhecem mais, Oficina G3, que é assim, tem letras assim... Muito boa. Exatamente. Resgate. Só que resgate e tudo mais. E eu acho que assim, alguns não dá para cantar com uma comunidade, mas você ouvir ela, quem gosta de rock, quem gosta daquele determinado estilo, desde que tenha uma letra positiva, Sim. né, na visão ali bíblica, Sim. eu acredito que possa ser usado assim como a Bíblia diz, para louvar a Deus com diversos instrumentos, né, e vozes e tudo. Eu acredito que é também um modo de alcançar certas pessoas, mas não de deixar naquela zona ali dele de conforto. Sim. E sim aí tratar a pessoa conforme o tempo. Mas eu acredito que ritmos dá para trabalhar de diversas formas. Sim. Nós ouvindo o rádio gospel, nós vamos ouvir vários ritmos, louvores de vários ritmos. E nós precisamos ter conhecimento da palavra para julgar aquilo que nós estamos ouvindo, se de fato é algo que procede de Deus, né? A letra, né, está de acordo com a palavra, né? Então, se você vai ouvir no seu rádio, na sua casa, e liga a rádio e está tocando uma música meio que sambinha, né? Mas é uma letra bíblica, né? É melhor que você escute isso do que escutar o samba do Zeca Pagodinho. Se é que o dele é samba ou pagode, eu não entendo muito bem isso daí, né? Ouvir, um ritmo é meio rock. Pô, vou ouvir, tá interessante a letra, tá falando de Deus, Mas sempre a mensagem vai levar a Cristo e não às culturas e nem costumes. E é exatamente isso que tem que ser quebrado nas igrejas. Igrejas que são moldadas por meio das culturas e costumes, né? Isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? O que vamos trazer para dentro da nossa igreja, né? Para dentro do culto, para que o nosso culto seja aceitável a Deus. Esse é o ponto principal. Será que o nosso culto é aceitável a Deus? Pode até ser uma música congregacional e Deus não aceitar, porque depende do que nós apresentamos a Ele, da nossa vida, do que nós somos. Mas é importante nós termos conhecimento do que é o fruto da nossa cultura. Qual é o fruto dos ritmos? De onde surgiu isso? Quem está cantando, como são as pessoas. Teve aí, apareceu na internet um cantor famoso, esqueci o nome dele, cantando Legião Urbana no culto. Como que é o nome dele? Kleber Lucas, Leonardo, isso. Tava lá, irmãos, vamos lá. É preciso amar as pessoas, porque a letra é interessante, né? Mas não é uma letra bíblica, não é uma expressão bíblica que está na palavra. Então você vê como é fácil se perder, né? Então o que você vai ver assistindo alguns reels de cultos, né? Vídeos curtos, ou alguns vídeos até 10 minutos, de estar tocando lá o louvor, daqui a pouco o guitarrista entra num solo de November Rain de Guns N' Roses. Perceberam que a bagunça que é? Né? Daqui a pouco já acontece, de trazer ritmos que são tocados em terreiros. E tem. E aí eu vou fazer vou falar uma coisa, como eu não tenho medo mesmo, está sendo transmitido, não estou nem aí. Né? Ou os cultos de consciência negra. Por quê? Porque se traz da cultura africana, só que não tem filtro. Começa o batuque. E eles começam. Igual um terreiro. Igual um terreiro. Negros, brancos, japoneses, europeus, brasileiros, seja quem for, nós temos sempre um alvo que é agradar a Cristo. Nunca vamos procurar uma igreja, um adorador, que tenha um ritmo, que toque alguma coisa que me agrade.
É eu que agrado ao Senhor. É eu que sou o sacrifício do Senhor. Né? E outra pergunta que eu faço: para que culto da consciência negra dentro da igreja? Para que culto de independência do Brasil, que já tinha dentro das igrejas? Se a igreja é um lugar santo, um lugar sagrado, onde só se fala da centralidade da palavra e da vontade de Deus. Não é que eu sou contra as culturas. Cada cultura tem a sua realidade e são legais, são bonitas. Mas na igreja, tudo isso cai por terra, porque nós somos um só povo. E vivemos em unidade no espírito e não na cultura. Então, a minha crítica ao culto da consciência negra e outros cultos que tem por aí, não é só de consciência negra, culturais, dentro das igrejas, deveriam ser repensados. Porque eu estou fazendo uma apologia, um louvor a uma determinada cultura. A nossa cultura era uma cultura do alto e que é estabelecida pela palavra. Precisamos compreender as coisas. Diga, Ieda. Acabou a pilha aí? Ah, não? Eu só queria complementar o que ele comentou, né? É uma linha muito tênue, né? Porque eu acho que de tempos em tempos a igreja é levada a, assim, peraí que você está indo longe demais. Porque eu penso muito assim, que Deus nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. Não adianta dizer que a gente Eu vou falar de fornicação. Sim. Hoje na igreja, imagina, essa bobagem. Você vai falar de casamento, para com isso. Você vai casar com 15 anos, 16 anos? Não, imagina, você tem que namorar 20 anos, só quando você tiver... Então, é uma coisa que fomos longe demais. Então, acho que vira e mexe, acho que é isso que acontece. Eu sempre lembro, né, na Bíblia, Deus usou uma mula para falar com o filho dele. Mas nem por isso a mula vai estar na igreja. Foi um instrumento que Deus naquele momento usou. Sim. E eu acredito em todos os estilos de música como instrumento que Deus pode usar na hora que Ele quiser. Deus fala com quem Ele quiser, no momento que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, enfim. Mas é isso que a gente está falando aqui, é transformação. Tem um momento que é assim, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está, não é qualquer lugar. Você está Deus, não é qualquer lugar, não é o ritmo que te agrada, não é a música, não é o estilo, não é a cultura. Porque a Bíblia ela dá a sequência do culto, né? Que é ler a palavra e adorar a Deus. É isso. E tem momentos que assim, eu gosto muito de música. Eu conheci meu marido no karaokê, eu tenho um karaokê na minha casa, quem me conhece sabe disso, eu adoro juntar o povo na minha casa pra gente cantar no karaokê. Eu canto porque eu gosto. E eu não vou fazer isso com música cristã. Por quê? Porque pra mim, assim, eu gosto de samba. Mas samba eu não vou conseguir louvar a Deus porque eu quero dançar. Rock nacional tem rock que eu gosto, mas eu gosto de pular, de brincar, é uma brincadeira. Então, assim, tem coisa que, foi usada naquele momento para que você ouvisse, que nem essa menina que era rapper, né? Ela ouviu uma frase no rap, porque ela não ia ouvir outro estilo de música. Mas daquilo começa a ser uma transformação. Se ela continuar ouvindo só rap, ela vai curtir o estilo de música que ela gosta. Que é o Deus dela. Exatamente, não é? Então, tem música que um show de música fantástica, samba cristão. Não é que isso você vai ouvir, você vai para o inferno, não é isso. Mas você vai estar lá no show para ouvir aquele estilo de música que você gosta, ou você está lá para adorar a Deus, para meditar diante de Deus? Isso. Então, é a diferença do remédio e o veneno, é a quantidade, né? É a intenção. Por que estamos lá, né? O que estamos fazendo, o que estamos buscando, né? Selma, depois o Paulinho. Completando, né? Como aqui, né, na lição fala, um estilo, né? Então eu mudo o estilo totalmente da igreja. Sim. Se você estava fazendo um tipo de evangelismo em que você quer alcançar alguém, você fez uma coisa pontual, tá? E aí você volta novamente à adoração, aquilo que Deus quer, de acordo com o que a palavra de Deus fala. E o ensinamento volta a ser colocado. O grande problema é que você muda todo o estilo da igreja e a palavra, que é a principal centralidade, né, da comunhão entre os irmãos, não existe mais. Sim. Então você fica só no estilo musical, fica no oba-oba, na dança, né, numa música que alegra o seu coração apenas. Né? Isso. E você deixa de adorar a Deus. Esse que é o grande problema do modismo, né?
Você coloca tudo dentro de um sacramento, de toda uma pompa que deve ser realizado, né? E você fica mais preocupado com o estilo e com o jeito, né? Do que realmente com o seu coração, como você realmente está apresentando esse culto a Deus. Esse que é o grande problema. Sim. Então, você pode cantar? Pode. Pode ser um samba? Até pode. Mas não que seja, vamos dizer, 24 horas aquilo. Que a igreja seja conhecida como a igreja do samba. Não. Que a igreja seja conhecida como tal estilo. Não. Ela tem que ser conhecida como o Senhor. Né? A igreja do Senhor. Que, de repente, né, um dia pode ser tocada aquela música que não é profana. Né? Se foi realmente feito para adoração do Senhor. Lembrando, como que os cristãos da igreja primitiva eram reconhecidos? Pelo amor uns pelos outros. Partilhar o pão, compartilhavam suas casas. Eles tinham uma característica única. Eles eram unidos. O comportamento deles fora da igreja e o fato deles não cederem adoração a outras divindades era a característica que denominava os cristãos, né, os seguidores de Cristo. Então, o que a Ieda e a Selma falaram, alguns jovens deveriam sentar com elas e conversar com elas, porque, cara, é isso mesmo. Tá certo? É isso mesmo. Sim. E eu creio que muito que elas falaram, elas têm a mente muito mais aberta do que muitos jovens, que acham que não, eu quero rock e pronto, acabou. Sim. Não posso mudar minha cultura. E a minha essência. Então, essa é a minha essência. O que elas disseram são, claro, a gente sabe que são pessoas maduras, mas de cabeça aberta. Sim. Aberta à palavra. Isso. Não aberta ao mundo, aberta à palavra. Sim. E outra coisa, às vezes a gente cumpre todo o método da igreja, a gente faz tudo aquilo que está na palavra de Deus, só que o nosso coração está distante. A gente sobe lá em cima, canta uma adoração, canta um louvor maravilhoso, chega um irmão, dá um tapinha nas suas costas e fala, como vocês cantaram bem, nossa, Otávio, como você tocou bem, que dedilhado maravilhoso, mas o coração do cara está distante. O cara não ama mais a Cristo. Ele está ali por um elogio, ele está ali porque o pastor gosta de colocar ele para louvar, porque o pastor enche a bola dele, ele está aí por outros motivos. Então, às vezes, a gente acha que, bom, vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus faz. Mas o mais importante é como está o seu coração. Como que está você e Deus? É individual. Isso nunca pode ser coletivo. Tem que ser individual. É você e Deus. É o seu coração com Deus. E aí, eu estou buscando da fonte, eu estou ruminando a palavra de Deus, será que eu tenho sede ainda do Senhor? Sabe assim? Será que eu tenho sede? Será que eu tenho vontade de estar na casa de Deus? É o Salmo 42. Ou eu estou aqui porque o rock é legal, ou porque eu estou aqui porque o samba é legal. E eu acho legal o que elas disseram, porque a gente já fez aqui encontro de talentos, as pessoas vieram aqui e demonstraram o talento dela. Foi uma bênção, foi bom, mas foi uma coisa específica. Sim. Foi um dia que a gente abriu para a igreja para alguém recitar um poema. Sim. Uma liberdade maravilhosa, algo saudável para alguém cantar. Às vezes a pessoa está lá com aquele talento enterrado, tem medo, tem vergonha, e aí descobre. E aí aquele talento você pode ser usado para a casa do Senhor, para transformar vidas. Então eu creio nisso, eu creio que vai muito do teu coração, cara. E aí você tá adorando, você tá louvando. A gente tem os nossos pecados? Temos nossas falhas, nossas dificuldades. Mas o nosso coração sincero vale muito mais do que todas as ritmos e culturas. A melhor expressão de um adorador que adora em espírito e em verdade está no Salmo 42:1. Alguém pode ler para mim? Quem for ler, pega o microfone para quem está assistindo também ouvir. E faça essa pergunta para você ao ouvir o Salmo 42:1. Será que eu já orei desse jeito? Será que eu já pedi isso em oração? Quem que achou esse Salmo 42:1? Paulinho? 42:1? Isso, leia para nós aí. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Isso. Né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É só um. Lê Continua. Mais. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Aí, até aí. Vocês entenderam como que é a oração do cidadão? Assim como a corça suspira pelas águas, assim eu tenho sede de... Quem não precisa se manifestar, mas quem já orou isso? É desejo de Deus e não pelo que Ele pode dar. É isso que Ele procura em nós. É isso que os olhos de Deus estão procurando. Os adoradores que adoram em espírito, é verdade. Ai, Senhor, eu te amo, mas eu amo mais o meu esposo, eu amo mais os meus filhos, eu amo mais minha família. Tá tudo na frente dele, tudo. Ele já foi lá pro fim. É que ele é misericordioso demais, é por isso que a gente não é fulminado. Então o Salmo 42:1, 2, leia o Salmo 42 inteiro, né? Que você vai ver uma expressão de uma pessoa que realmente adora a Deus acima de todas as coisas. Olha, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, está usando a figura de um animal que está sedento procurando água, numa região desértica. E ela suspira, procura, ai que sede. E ela está procurando, ela está buscando, preciso encontrar água, senão eu vou morrer. Ele fala assim, é assim que eu estou buscando, a minha alma suspira pelo Senhor da mesma forma. E a partir daí muda tudo, né? Muda tudo. Choro, ele está chorando porque ele suspira. Quando eu vou me encontrar diante da tua presença, Senhor? É interessante isso daí. Está tudo na Bíblia, gente. Está tudo na Bíblia. Eu vou seguir aqui. Se vocês tiverem perguntas, segura aí que eu vou seguir aqui, que nós não saímos ainda dessa parte dos abusos aqui. No parágrafo 5, o pastor atribui a campanha à revitalização de sua igreja. Então, ele imprimiu a cultura country porque estava revitalizando a igreja. Legal? O artigo descrevia uma típica manhã de domingo na igreja. Vamos lá. Os membros ouvem sermões cujos tópicos incluem a caminhonete Ford 70 do pastor e o sexo cristão, classificado como R, devido à relevância, respeito e relacionamento, diz o pastor. E mais diversão do que parece. Após o culto, eles dançam com uma banda chamada Anjos Honky Tonk. A frequência vem crescendo de forma constante. É lógico, né? Vai aumentando, né? Você poderia pensar que uma cena dessa é apenas a aberração de uma igreja obscura e bizarra. Infelizmente, não é o caso. A teoria vigente do crescimento da igreja escancarou a porta para tais farsas. Às vezes parece que P.T. Barnum é o modelo principal para muitos profissionais do crescimento de igrejas nos dias de hoje. De fato, o seguinte anúncio para o culto de domingo à noite apareceu no boletim de uma das maiores igrejas e mais conhecidas igrejas do cinturão bíblico da América. É onde tem a maior concentração de igrejas da América do Norte, né? Veja o circo. Veja Barnum e Bailey derrotados quando o mágico do circo vier à comunidade de animação. Palhaços, acrobatas, animais, pipoca. Que grande noite! Em certa ocasião, a mesma igreja fez... Olha que legal isso aqui, ó. Em certa ocasião, a mesma igreja fez a equipe de pastores organizar uma luta livre durante o culto de domingo, chegando a levar um treinador profissional para treinar os pastores, derrubarem uns aos outros no ringue, com puxões de cabelo e chutes nas pernas, sem realmente se machucarem. Novamente, esses não são incidentes extraordinários. Inúmeras igrejas estão seguindo métodos semelhantes, empregando todos os meios disponíveis para dar sabor aos seus cultos. De fato, a filosofia por trás dessa abordagem está por aí há muito tempo, tão generalizada e tão profundamente enraizada na cultura evangélica, que o único tipo de igreja hoje em dia que pode ser legitimamente chamado de não tradicional seria aquela em que a pregação bíblica e hinos históricos sólidos, ricos em conteúdos, constituem a espinha dorsal do culto de domingo.
Claramente, o culto de domingo passa por uma revolução sem paralelos em toda a história da igreja. Vocês percebem, né? As aberrações que ele está citando aí chegaram a armar um ringue dentro da igreja. E não é diferente hoje dentro das igrejas. As pessoas não armam ringue, mas elas sempre vão buscar uma forma de atrair pessoas, de serem relevantes. E eles entendem que ser relevante é estar cheio, estar na boca do povo lá fora, né? E por aí vem aberrações e mais aberrações. Coisas estranhas, esquisitas, que não tem nada a ver com a palavra. É mais cultura do que a palavra. Eu cheguei a presenciar pista de skate dentro da igreja. Se vocês vasculharem aí, algumas igrejas, em alguns cultos de sábado, culto de jovens, eu assisti ontem. Assim, a igreja é totalmente descaracterizada. Há essa necessidade de descaracterizar a igreja. Colocar um ambiente mais escuro um pouquinho. E a característica do louvor geralmente é roupa preta, roupa escura. E eles estão... eu achei legal que 2 tocadores, guitarristas, eles subiram na hora do louvor, estavam tocando, eles subiram num banquinho os 2 e contaram 1, 2, 3 e pularam. E ficaram olhando para a turma assim, né? E as pessoas assim, ó. Tinha um lá que se não fumou uns 3, eu não duvido. Ou tomou pelo menos um dedinho de Santo Daime. Tava louco. Louco. Doido. Fora de si. Né? Tudo bem até aqui? Vai. Pode falar. Dá o microfone lá pro Rodrigo lá. Falar. Você gosta? Luta é com você, né, Rodrigo? Mas você sabe ensinar sem machucar, né? Entrou, não sei se eu quiser, pastor, a gente arma aí. Não, eu não. Eu sou da paz. Eu prefiro fazer churrasco. Vamos lá, mas sem machucar. Sem machucar. Então, é uma parte que assim, é interessante falar, porque isso acontece muito. Essa parte tem atraído muito. Principalmente nos tempos atuais, em questão de luta, chega o UFC, né, a parte enfim, o próprio jiu-jitsu, luta, eu treino já há 20 anos. Então, é interessante falar que eu já fui convidado. E há um tempo atrás eu participei. Nossa, isso já há uns 10 anos já atrás. Participei de cultos, assim, a gente sabe que tem igrejas que fazem, participei. Então, teve lutas, apresentação e junto louvor, tudo misturado. Já participei. Tem perto de nós. Já. Né? Em São Paulo eu já fui umas 2 vezes e, enfim, teve premiações, só com jovens. Isso. E lotado. Aqui em Sorocaba eu participei uma vez também. Então, assim, isso acontece. Isso é real. Real, né? É real. Ainda acontece. E quando entra, que nem nesse momento, a questão que você aprende a palavra, que você, começa a estudar a Bíblia, e aí você começa a separar. Foi onde eu comecei a aprender, eu falei, não é bem assim. A intenção é boa. Sim. Mas não é assim. Mas equivocada. E aí, como eu já comentei aqui algumas vezes, às vezes me convidam, e aí eu falei, não faço mais. Não é assim. Mas por que eu falo a mesma palavra de sempre? Você tem tempo? Quer tomar um café? Vamos conversar. Vamos almoçar? Porque precisa de tempo. E aí, normalmente, é onde a pessoa começa a entender um pouquinho mais. Mas isso tem que partir de nós. Exato. Então, é a questão de campeonatos, por exemplo. Mas o que tem, Rodrigo? Ô, louco. Você competia todo final de semana. Eu falei, então, você tem tempo? Porque hoje, o domingo, no que eu aprendi, venho aprendendo, é do Senhor.
Então, em relação ao esporte, poxa, mas eu pratico esporte? Pratico, dou aula, né, sou professor auxiliar de mais de 70 crianças. É muito bom esporte, Sim. saúde, é uma transformação incrível. As crianças com diversos problemas e ajuda muito. Porém, todavia, eu tenho que ser um cristão lá. Então a fala é diferente, o meu comportamento é diferente. Então aqui na Extreme, todos eles, o meu mestre Xandão, todos eles veem a diferença e falam, cara, você é estranho, até fala, você é estranho. E tem que ser assim. Então todos estão falando, às vezes, uma linguagem ou uma gíria, e ali tem que haver diferença. A Bíblia fala. Então eu vejo que assim, que nem a questão do esporte, não é pecado. Não tem problema nisso. É bom. É ótimo, Sim. é para a saúde, mas Deus tem que vir acima de todas as coisas. Então isso eu faço em relação com o esporte, até mesmo da música. Eu já fiz 2 anos e meio de dança de salão. Eu dançava muito, todos os ritmos. E gosto muito de música, estudei música por um período. E muitos comentaram aqui, mas precisa haver diferença mediante a Bíblia. Sim. Aí isso que eu comecei a aprender. Poxa, aprendi a dançar todos os ritmos, estudei um pouco música, cantei também por um certo tempo, mas agora eu sou um cristão bíblico. Então, poxa, vai ser uma pedra de tropeço para as pessoas me verem dançar essas músicas. Não, mas não tem problema, não tem pecado. Mas é uma pedra de tropeço. Sim. Então eu preferi, eu e minha esposa, olha, não vamos fazer mais isso. Eu posso fazer eu em casa com você. Sim. Mais ninguém, para não servir de pedra de tropeço para alguém. Porque eles vão olhar e vão falar, poxa, mas... Tem diferença nenhuma. Nenhuma. Né? Nenhuma. Pô, você gosta do mesmo samba que eu, do mesmo ritmo que eu, dança igual a gente se encontra e faz toda essa festa, e vem, consequentemente, a bebida. Isso. Mas isso não tem pecado. Mas espera aí. A Bíblia também me fala que se eu estou servindo de pedra de tropeço, por meu irmão pecar e não estou dando testemunho, escandalizando a palavra, é pecado. É pecado. Então, dentro da Bíblia eu comecei a estudar e venho aprendendo constantemente. Então eu falei, poxa, tem que haver diferença. Eu posso ouvir uma música linda, igual o Otávio falou, secular. Sim. Não está ferindo as escrituras, independente do ritmo. Tá, mas aonde, com quem? Sim. Porque às vezes a pessoa que está lá comigo, ele não vai entender, ele não tem esse conhecimento. Sim. Então eu, como cristão bíblico, eu vejo dessa forma, posso estar errado. Que eu preciso mostrar para ele que há uma diferença. Dos que servem a Deus biblicamente e dos que não servem. Sim. Porque senão entra nisso que acontece nas igrejas hoje e que às vezes nós não concordamos com isso na igreja, mas nós fazemos fora da igreja. Isso. Que é uma hipocrisia. Exatamente. Muito bem lembrado, né? O cristão, ele tem ele não é um cara legal para todo mundo, né? É diferente você ser uma boa pessoa, uma pessoa agradável, e ser uma pessoa legal. A pessoa legal é aquela que vai em todo movimento. A pessoa boa é aquela que é amiga, é verdadeira, vai te acolher, vai te dizer palavras boas, mas ela não entra em todo movimento. Porque ela tem um princípio na cabeça, no coração, e esse princípio é Cristo. Né? Eu, por exemplo, eu estudei música por um tempo, e gosto de músicas. Eu, em especial, no Brasil, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo Luiz Gonzaga. Eu gosto muito das músicas dele. Né? Porque das letras contam histórias do Nordeste, história da vida dele.
eu tenho uma apreciação pela cultura nordestina. Então, às vezes eu coloco Asa Branca, o Viajante, lá, entre outras, lá, que são músicas assim, pô, que legal, música bonita. Porém, é pecado ouvir? Não. Paulo ele fala que nós devemos nos encher do Espírito. E para nos enchermos do Espírito, isso só acontece quando ouvimos músicas que são direcionadas a Deus ou falam da palavra de Deus. Você entende? Não é questão de ser pecado ou não, é questão de preferências. Né? Hoje eu acordei com vontade de escutar um Luiz Gonzaga, vou escutar. Você pecou? Não. Só que ele não vai te encher do Espírito. E nós precisamos viver cheios do Espírito. Né? Tá vendo como é fácil a gente equalizar as coisas? Né? Deixa eu terminar aqui a verdadeira adoração. Aí a gente abre para terminar aqui. Anos atrás, quando eu preguei pela primeira vez a série que se tornou base deste livro, estudar a expressão bíblica em espírito e em verdade, que está em João 4:24, me afetou profundamente, mudando minha perspectiva sobre o que significa adorar. Aqueles sermões sobre adoração sinalizaram o início de uma nova era para a nossa igreja. A adoração em nossas reuniões de domingo adquiriu uma profundidade e um significado totalmente novos. As pessoas começaram a ter consciência de que cada aspecto da ordem do culto é adoração prestada a Deus. Elas começaram a encarar todo tipo de superficialidade como afronta a um Deus santo. E passaram a ver a adoração como uma atividade do participante e não de um espectador de esporte. Muitos se deram conta pela primeira vez de que a adoração é a prioridade suprema da igreja. Por isso que eu fiz aqui uma crítica ao culto da consciência negra. Ou qualquer outro culto cultural. A prioridade da igreja é a adoração a Deus. O ajuntamento do povo santo é para adorar a Deus. Se nós nos reunimos para não adorar a Deus e pronunciamos o nome dele nesse momento, estamos usando o nome de Deus em vão. Ele é só uma peça morta dentro de um culto onde a prioridade é a cultura. Seja cultura negra, japonesa, nordestina. Tem um hino no nosso hinário, Deus também é nordestino. Mas para quê? Deus também é nordestino. Você percebe a ideia de querer humanizar a Deus? Ou seja, não, Deus também é nordestino. Ele gosta da cultura nordestina, ele gosta do povo nordestino. Não é assim que as coisas aconteciam, não era assim que era pregada a palavra de Deus. Não é pela cultura, é pela palavra. Pela palavra. Então, e aí ele fala aqui, ó, que eu até grifei. Começaram a encarar qualquer tipo de superficialidade como afronta a um Deus santo. Toda superficialidade no culto é uma afronta a Deus. Vamos fazer um culto pelo aniversário do pastor. Não existe isso, gente. Não façam isso para mim. Vocês não fazem isso. Culto é para Deus. É para Deus. Culto é Deus. Aniversário de um irmão, ou um culto de ação de graças pela vida do irmão. Pode até fazer uma reunião no sábado, num outro momento, mas o culto que nós prestamos a Deus, a figura, não vou falar, o centro, eu ia falar o objeto da nossa adoração, mas falar, entenderam, né? O centro da nossa adoração está totalmente em Deus e não em homens. Não se pode trocar isso, ainda que seja uma boa intenção. Ainda que seja uma boa intenção. Culto é solideu glória. Glória somente a Deus. Os homens caem por terra. Mas o pastor é uma bênção, o presbítero é uma bênção, a família lá é uma bênção. Glória a Deus por isso.
Então, isso é uma superficialidade. Agora, é aniversário de um irmão, vamos fazer sábado um encontro na casa dele, e nesse encontro a gente faz um culto de ação de graças, reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele. É diferente. Mas roubar o espaço de Deus, aí não dá. É superficial isso daí. Né? Além disso, último parágrafo, a nossa congregação começou a pensar seriamente sobre adoração, fomos impelidos cada vez mais ao único manual de adoração confiável e suficiente, as Escrituras. Se Deus deseja adoração em espírito e em verdade, e se a adoração é algo oferecido a Deus, e não apenas um espetáculo em benefício da congregação, então cada aspecto de nossa adoração deve agradar a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Assim, a consequência de nossa renovada ênfase na adoração foi que ela elevou o nosso compromisso com a centralidade das Escrituras. Vamos parar por aqui que já é 11 horas. Fica essa parte sola Escritura para o outro domingo e nós terminamos e já vamos entrar no outro estudo. Tem uma coisa, irmãos, que eu me preocupo bastante nos nossos cultos e que é um problema crônico nas igrejas. Dentro do culto, gastaram tempo dando avisos. É superficial, gente. Tem igreja que fica 10 minutos dentro do culto dando aviso. Você vê que o aviso meu é bem rápido aqui? Por quê? Porque não é para fazer isso dentro da igreja, dentro do culto. Né? Poderíamos ter outras formas. Redes sociais ou WhatsApp. Né? Mas o que a gente acha relevante, irmãos, o negócio é o seguinte, trabalho dia tal, dia tal, dia tal. Beleza? Beleza, acabou. Agora não, tem cultos que a pessoa fica lá. Aviso disso, do ministério tal, do ministério tal. As pessoas já esqueceram até a pregação. Sabe? Já se perdeu tudo. Culto não é momento de dar recado. Nós damos. Vocês sabem que nós fazemos isso. Porém, nós fazemos o mais breve possível, porque é o meio mais fácil de dizer para os irmãos o que vai acontecer. Mas é bem comedido. Por quê? Porque atrapalha o momento que é somente para Deus. Né? Até nisso nós precisamos tomar cuidado. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu só vou fazer um comentário a mais. Tem uma banda que eu gosto muito de ouvi-los, né? Inclusive nasceram do Renascer. Sim, sim. O cara é muito bom. Ele cantava músicas bem tradicionais, agora ele começou numa vibe mais moderna, uns ritmos mais doidos, enfim. Sim. Mas eu tô vendo uma tendência na letra, porque assim, eu fui criada, eu não chamo a minha mãe de você. Eu chamo minha mãe de senhora. Eu não chamo o pastor de você, eu não consigo. A senhora é mais novo que eu, mas para mim é uma questão de reverência. E muito menos, eu não consigo chamar Deus de você. Não é uma questão de, né? Mas as músicas novas dele são todas assim. Você mudou a minha vida, você transformou a minha vida, você transformou a minha história. E em todas as novas músicas ele fala assim, você é meu amigo. Isso. Eu acho que é reduzir demais dizer que Deus é amigo, porque exato. É tão mais, né? Isso, é reduzir a Deus a uma imagem humana. Vejam como os santos na Bíblia se dirigiam a Deus. Tá lá. Vejam como os anjos, as visões dos anjos se dirigindo a Deus, como nós devemos nos dirigir a Deus. A época da graça. A graça porque nós não temos condições por nós mesmos de buscar a Deus. Isso é graça. A graça não nos dá ensejo de tratar a Deus como um ser humano. Ele é todo majestade. Ele é todo santo. Ele é todo perfeito. Está rodeado de anjos e seres celestiais. Na visão de Isaías capítulo 6. O serafim, santo, santo, santo. Com o rosto tampado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não podiam nem olhar para Deus. Né? E nós humanizamos. É um erro. Tanto é um erro grave porque falar desse assunto para muitas pessoas cristãs pode soar como algo ofensivo. Mas você é muito fundamentalista. Vai para a Bíblia. E conheça o Deus da Bíblia, não o Deus da cultura cristã brasileira, o Deus da Bíblia. O verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Esse é o Deus verdadeiro.
né? E as suas exigências estão aqui. E nós devemos cumprir cabalmente. Alguma pergunta? Algum acréscimo? Alguma experiência? Querem perguntar? Querem falar? Tudo bem? Vamos embora, né? Senão acaba o frango lá na... vamos ficar em pé? Irmãos, que Deus te abençoe vocês, de forma que vocês possam compreender o que a lição está dizendo, o que a palavra diz, e você possa, se houver a necessidade, você entender que existe de mudanças dentro da sua vida, que Deus dê graça para você e eu tomarmos essa decisão de mudarmos as coisas dentro da nossa vida, para sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade.